Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Você no Digital. E falando em digital, falando em negócios, o que a gente fala? De vendas. E se vocês repararem, eu já comecei 2025 ganhando presente, é isso mesmo. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer e eu tenho certeza que você também vai ter o prazer de conhecer e aprender com ele. Seja bem-vindo, Daniel. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Conta pra gente depois quem é você, o que você faz. Conta pro pessoal que ainda não te conhece. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom a gente poder estar falando e dissipar o conteúdo que é extremamente essencial e importante. Sim. Tem uma teoria que fala que vendas e faturamento é vaidade. Eu gosto de contrapor isso aí, a gente já pode começar com a polêmica. Não por vaidade, mas por uma questão de necessidade. Vendas é o coração de todo negócio. Ou seja, é uma questão de sobrevivência. Sim. Então a gente vai entender aí ao longo do nosso bate-papo o porquê vendas é o ponto mais importante de todo o negócio. Eu falo que sem vendas você no final do mês não paga seu fornecedor. Sim. Sem vendas você não investe no marketing. Sem vendas você não paga sua folha de pagamento. Então se uma empresa ela foca em vendas, ela resolve todo e qualquer tipo de problema. Sim. Agora uma empresa sem vendas, ela não resolve problema nenhum. Eu sou Daniel Morato, venho de vendas há mais de 20 anos, furando sola de sapato, de forma bem prática e aprendendo mesmo no dia a dia. E desde o ano de 2021 entrei para o mercado do conhecimento, onde eu ajudo aí pessoas, time de vendas, empresas a venderem mais, melhor e sem enrolação de forma bem prática. É o que a gente vai fazer hoje aqui com a galera. Olha, gente, sem enrolação de forma prática, é isso que a gente precisa, né? E Daniel, a gente já começou com uma polêmica, né? Aí, tá vendo? Porque o pessoal, eles não sabem explicar muito bem, assim, mas eu não tô conseguindo vender, o meu negócio não tá crescendo, as vendas pararam, o mercado tá ruim. Isso de mercado tá ruim existe? Pois é, e aí a gente entra num ponto seguinte, não se houve época melhor para poder se vender. Nós estamos no melhor momento. Por quê? Primeiro, nós temos uma demanda crescente, populacional, está sempre crescendo. Sim. Eu estava vendo uma pesquisa hoje, a população de Vinópolis de 2024 para cá, ou seja, ela cresceu 5%. Se a gente for fazer uma conta básica geral, a população ela vem crescendo, ou seja, então nós temos mais mercado, tem fomento de negócio. E aí quando a gente vai ver nas empresas, o despreparo está muito grande. Então você, meu amigo, minha amiga que está assistindo e que está ali dedicando, tá aqui com a gente, você já tá na frente dessa galera toda. Eu tenho certeza que você vai arrebentar de vender e a gente vai abrir aqui o baú da caixa preta para poder te ajudar aí a fazer mais resultado. É verdade, é isso mesmo, porque a pessoa está com dificuldade. Ninguém melhor do que oferecer o produto do que o dono do produto. E as pessoas às vezes têm essa dificuldade na hora de oferecer o produto, falando ali do comecinho da venda, né? Como que tá sendo ali o seu, né, a sua ação para vender? O que você está fazendo para vender? E como que essa pessoa que está aqui e que ela chegou num ponto que ela parece que ela estagnou nas vendas, não sei se está, né, passando por algum momento difícil, o que está acontecendo, mas eu sei que tem uma galerinha aí que está sofrendo, que está chateada e que está pensando em desistir porque não está conseguindo vender. É verdade. Isso tem muito. Eu falo que vendas é para todos. Sim. Mas nem todos têm a facilidade, a condição e a resistência ou resiliência para poder permanecer em vendas. Eu vou explicar. Antes de você vender um produto, você de fato tem que comprar. O comprar não é da forma monetária, é você virar de fato um entendedor profundo, um fã desse negócio, ao ponto de você ter a segurança e a tranquilidade para poder oferecer o produto ou o serviço para a pessoa, ao ponto de você passar essa credibilidade. Porque indiferente do produto, Renata, a pessoa primeiro compra você. Sim. São 7 segundos apenas que a gente leva para poder fazer uma validação de uma boa primeira impressão da pessoa. Então, se você não passa essa segurança de forma antecipada, dificilmente essa pessoa ela vai te dar atenção. Então, o primeiro ponto é a pessoa, ela de fato, ela ter segurança naquilo que ela está oferecendo, conhecer muito bem o produto, entender sobre características e tal. Acho que a gente já passou dessa fase que isso é obrigação de todo profissional de vendas, entender tudo sobre o produto. Agora ele precisa
se desenvolver e entender quais são os benefícios que aquele produto ou serviço ele entrega. Porque, na verdade, a venda não é sobre quem está vendendo, é sobre quem está comprando. Você tem dois profissionais, o profissional que resolve um problema ou o profissional que realiza sonho. Então, a gente já entendeu aqui, desmistificou qual que é o caminho a seguir em vendas. Então, a pessoa que está começando agora, ela tem que entender qual que é o problema que o produto resolve. Ou então, se esse produto não resolve o problema, qual que é o sonho que ele realiza. Então fica mais fácil para a gente poder ter uma clareza e ter já um ponto de partida. E, obviamente, estar trabalhado e entendendo o quê? As pessoas com que ele vai falar, provavelmente ele vai ter uma taxa de negativa ou de rejeição mais alta. E aí a gente pode voltar lá atrás, que aí entra a empresa junto com o marketing fazendo um alinhamento de quê? Qual que é o perfil de cliente ideal? Porque às vezes, o problema está no comercial. Será? Será que o comercial tem ali tudo bem definido de qual que é o cliente ideal que ele deve buscar, que ele deve perseguir? Então esse é um ponto extremamente importante aonde não estão se atentando e onde muitos profissionais eles estão, como se diz, entre aspas, dando murro em ponta de faca. Porque não é errado você chegar e depois do seu produto validado, você olhar assim, será que é o público que eu estou atingindo? Será que esse é o público que eu quero? Então é interessante a pessoa olhar, analisar, sentar junto ao marketing comercial. Gente, eu sou do marketing, eu sei, tem essa briga, diz que tem essa briga. A culpa da falta de vendas é do marketing ou é do comercial? Fica aí com essa aí para vocês. Por quê? Porque o marketing alinhado às vendas, né, ao setor comercial, a taxa de conversão vai ser maior. Porque quando a gente fala realmente com o nosso público, quando você conseguiu atrair a pessoa certa, a sua taxa de conversão é melhor, né? E às vezes esse murro em ponta de faca é o quê? Você vai falar com 100 pessoas, sendo que 95 não são seu cliente. Exato. E assim... Você fica desmotivado? Total. E não tem certo e não tem errado. Eu acredito que tudo é aprendizado. Eu venho de uma época que não se existia Instagram, não existia TikTok. Tem pouco tempo, viu, pessoal? Só pra deixar claro, tá? Gente, vocês já estão procurando os cabelos brancos, né? Tipo assim, ele é de que época? Às vezes o pessoal, da pré-história. Não. Mas é de fato fazendo isso. Era batendo na porta e buscando... Sim. Mapa. Não, vendedor porta a porta, hoje em dia a gente não vê tanto, não. E aí que tá, eu acho que nós não estamos numa era que a gente vai escolher qual que é o melhor modelo. A gente pode pegar o melhor de todos os modelos. Kotler falava isso lá atrás, né, do omnichannel, ou seja, multicanais e multiplataformas. Não é isso ou aquilo, é isso e aquilo outro que vai chegar aí pela frente, pra gente adaptar dentro do nosso modelo comercial para poder aproveitar aquilo que tem de melhor. Se a gente pega no modelo comercial, que eu acredito que é um modelo muito assertivo, você vai ter o marketing fazendo a qualificação, entendendo todo o perfil e atraindo, jogando essa bola bem redonda para o comercial, efetivar a venda, fazer a conversão, devolver o dinheiro que o financeiro investiu no marketing, devolvendo mais dinheiro de preferência para poder reinvestir nesse negócio. Então, você vê que assim... Não precisa ter polêmica. O que precisa é ter alinhamento. E aí onde peca muitas empresas, que as empresas elas estão querendo que aconteça o milagre, né? Sim. A venda tem que acontecer a qualquer custo, mas o diretor não investe em treinamento. O setor comercial, que é um dos setores mais importantes, na minha opinião, o mais importante de todo o negócio, é interessante, é o que menos tem verba para poder disponibilidade de treinamento. Então, você tem ali né? a responsabilidade de entregar resultado, mas você não tem, às vezes, ferramentas ou inteligência ou conhecimento, inteligência mercadológica para poder fazer e entregar o resultado de fato. Então, eu acredito que precisa ter muito isso, sabe? Essa abertura na mentalidade, tanto dos líderes quanto dos donos e dos
sócios de quê? De entender que treinamento e capacitação não é despesa, é investimento. Eu tenho clientes que falam, pô, Daniel, mas isso é muito repetitivo. Mas é repetitivo. Porque se você pegar hoje, exemplo, o sucesso de um Cristiano Ronaldo, é porque ele foi um cara que teve a capacidade de fazer a mesma coisa várias vezes por muitos anos. O sucesso não vem por acaso, Renata, deixa rastro. Não vem por acaso. E é interessante a gente falando do setor comercial, né, da empresa, que muitas das vezes a vaga para o setor comercial, ela nem tem tantos requisitos. Aí você vai gastar porque você vai ter que preparar mais o time, mas a responsabilidade do time comercial dentro de uma empresa, gente, é muito grande. Muito grande. Porque aí a gente atraiu lá, veio 100 pessoas do tráfego. E aí? E a conversão? E a conexão ali? E a questão de quebra de objeções? Exatamente. E às vezes falta a gente analisar aonde, digamos ali, na rota da venda, aonde o cliente está se perdendo. Que aí tem 2 pontos que eu gosto de pontuar, né? Tem a jornada do cliente, tem a jornada de vendas. Ou seja, fala-se muito sobre o funil de vendas, mas esquece da jornada do cliente. Sendo que o que vai determinar se a gente vai ter o êxito ou não é a conversão do cliente. Sim. Ou seja, se eu conseguir agora entender as 2 pontas, trabalhando o processo de vendas, ou pipeline, igual alguns estão trazendo esse novo conceito aí, com o meu time de vendas, com os vendedores, e entendendo o que eu preciso aprimorar na minha jornada do cliente, pronto. Aí eu acredito que a gente achou a fórmula do sucesso para todo o negócio. Sim. E aquela pessoa que está aqui, já analisou, né? Você já fez o estudo de quem é o seu público, de quem é seu cliente ideal. E a pessoa ela está com dificuldade em questão de percepção de valor. Porque às vezes a pessoa ela começou um negócio e ela vende um produto a X reais. Só que ela iniciou, né, na imaturidade e não fez aquela conta básica, né, realmente do custo e precisa de subir o valor, de aumentar o valor para que a pessoa possa ter lucro. E ela não sabe como fazer isso. Ok. Vamos lá. Preço é o que o cliente está pagando, o valor é o que ele leva. Então, se você tem essa dificuldade hoje de estar aumentando o preço, alguma coisa de muito errada nas etapas anteriores foram feitas. Porque é o seguinte, se eu consigo entregar um serviço ou entregar um produto que ele supera a expectativa do meu cliente, pronto, é simples, né? Uma coisa é percepção, outra coisa é expectativa. Se a gente consegue alinhar os 2 fatores, de preferência com uma entrega acima do que o cliente está esperando, eu não tenho como entrar numa briga no que tange a valor, porque você que está como cliente nesse momento, você vai fazer a conta o seguinte, vale a pena. E se vale a pena, você paga. Agora, o detalhe é que tem muita gente querendo convencer o outro de pagar o valor XYZ por algo que ele não está entregando, nem o básico. Isso é um negócio muito importante, viu, galera? Ó, você que está me assistindo aí, você se fizer o arroz com feijão bem temperado, depois você vai preocupar com a picanha. Porque não adianta você pegar uma picanha sem sal. Você precisa fazer o básico muito bem feito, entregar aquilo que você prometeu para o cliente. Se você está prometendo isso, isso e aquilo, você tem a obrigação de entregar aquilo. E se conseguir, entregue acima da expectativa para que esse cliente ele entenda e aí tem a percepção de valor para que você possa fazer o realinhamento, reajuste, ou seja, aumentar o valor na forma que você precisa ou tem necessidade. Então, entra lá atrás, atendimento. Então, se você fez um atendimento muito bem feito, que aí entra você conhecer o seu cliente, você preocupar com o cliente, você criar o relacionamento. A gente pega a palavra relacionamento, nós temos relar mesmo o cliente, viu? Você tem que estar junto do cliente. Entendeu tudo isso, você consegue passar para as próximas etapas. Se o problema está aqui no aumentar preço, não é aqui que você tem que preocupar, é nas etapas anteriores. E aí, olha que interessante, você falou sobre as etapas anteriores. A venda em si, ela é um conjunto de ações. E às vezes a pessoa tá achando que o problema dela tá lá na frente. Nossa, eu não estou tendo lucro no meu negócio porque eu não estou conseguindo aumentar o preço do meu produto, do meu serviço. Mas, se essa pessoa conseguir aumentar a percepção de valor, na hora que ela for aumentar o preço,
vai ser alguma coisa que vai realmente compensar. O cliente não vai ter aquele chororô, né? Total. Vai ser uma coisa bem leve, vai ser né? leve. Isso mesmo. E vamos falar agora sobre a questão do digital. Porque o digital, ele veio para ficar, né, gente? A gente sabe, a gente não cansa de falar isso, mas o digital tem aquele probleminha que você falou agora mesmo, sobre a entrega. A gente vê muita gente vendendo muita coisa. E como que você vai se destacar no meio de tantas oportunidades? E nós sabemos que no digital agora tem uma briga até por preço. Porque tem vários cursos, vamos falar de curso. Tem vários cursos com o mesmo valor, mesmo preço. E aí tem um que se destaca e outro que não se destaca, e a pessoa tem dificuldade de conversão no digital. A pessoa que tá ali e aí trouxe o cliente pro direct e ela não conseguiu converter esse cliente ainda, não sabe nem por onde começar, porque fala assim, o digital tá aqui pra atrair. Eu atraí, tenho 5.000 seguidores, o que eu vou fazer com esse povo? Não é? Eu falo que o digital, ele é essencial para todo o negócio. Sim. Então, assim, é uma realidade, já chegou para ficar. Interessante, né? A gente teve um episódio que, acredito, todos nós vivenciamos isso, que foi o ano de 2020. Então, a gente teve aquela situação ali onde o mundo estava acabando. E é muito legal porque, assim, eu venho da representação comercial e no caos eu procurei uma alternativa para poder entregar alguma coisa de solução para os meus clientes. Aí eu fiz um estudo muito bem detalhado das empresas que eu representava na ocasião versus o que esse produto ele poderia entregar no ambiente digital. E aí eu tô falando de plataformas, de e-commerce. E aí eu fiz um cálculo com as empresas que eu representava na época, eu entregava mais de 2 milhões de faturamento para qualquer empresa. Então eu peguei esse estudo, eu entreguei para 32 clientes da minha lista VIP. Ou seja, eu tenho uma gama de clientes lá e tem a classificação, que eu separo cliente VIP, cliente potencial e cliente base. Então, os clientes VIP, que são o famoso 80-20, né, os 20% que representam 80% do faturamento, eu entreguei esse estudo para eles. Ou seja, eu estava fazendo coisas que outros não tiveram a percepção e a condição de fazer. Ou seja, o online tá aí. Não é que vai migrar e vai ser tudo, mas tá à disposição. Sim. Então, tem que pôr um pé no digital. Pelo menos eu sou muito assim, sabe? Eu acredito que o que eu faço no presencial é a mesma coisa que eu vou fazer no digital. A única coisa que difere é que, em vez de eu estar no olho, eu tô olhando para a câmera. Só que essa câmera tem uma gigantesca audiência que está tendo o acesso àquele conteúdo, aquele insight, ou aquela aula, ou aquela mentoria. Eu falo que a digitalização, ela proporcionou que a gente chegasse em lugares que a gente não conseguiria chegar de forma presencial. Eu falo porque eu faço palestra o Brasil todo e eu tenho lá 500, 600, 800 pessoas, mas no digital, quantas pessoas não podem ter acesso ao meu conteúdo? Sim. Entende? Então, esse é o ponto. Sobre a entrega e sobre a conversão. Volta naquela máxima que a gente falou há pouco sobre, de fato, quem que você é na fila do pão, né? Se você é realmente a pessoa que entrega ou se você é a pessoa só que faz o barulho. Então, se você entrega, não tem como não ter resultado. É óbvio que hoje tem uma briga maior em função de lead, que está cada vez mais caro, o custo do lead, a percepção e você ter ali, despertar a curiosidade dessa pessoa de te assistir, a gente tem que estar cada vez mais criativo. Eu falo que nós estamos na era da dopamina, né? Se TikTok está fazendo sucesso com 10 segundos, 15 segundos, então assim, a gente vai precisar se reinventar. Agora, como tudo na vida, né? A gente tá sempre em movimento. Se pegar lá na época da Revolução Industrial para hoje, quantas coisas não aconteceram e quantas coisas a gente não teve que se reinventar e se adaptar. Esse é o novo mercado, esse é o atual,
que todo empresário ele precisa se adaptar. Isso como se diz, faz parte do jogo. Não tem o que fazer. E é interessante, Daniel, que olha pra você ver. Quando a gente tá ali no digital, né, gente? E aí, a gente tem uma base, que você falou. Você tem hoje a sua base. Repete pra mim, por favor. Você tem uma base. Eu lá no meu eu tenho cliente VIP, eu tenho cliente potencial, que ele tem potencial para ser um VIP, ou o cliente de base. Isso. É a famosa curva ABC de clientes. Isso, curva ABC de... salva aí, hein, gente, porque nós vamos falar pra gente adaptar isso pra nossa rede social. Ok. E eu falo tanto Instagram, TikTok, até mesmo WhatsApp, né? Você tem que classificar ali, porque tem aquela pessoa que tá te namorando, ó, que tá ali curtindo, que tá te acompanhando. E aí? Nem sei quem me segue, eu nem olho quem me segue. Tem muito mais gente que me segue do que eu sigo. Tudo bem, isso aí é normal. Mas tem a questão, e quem tá aí te acompanhando? O que você vai fazer com essa pessoa? Quem vai romper a primeira barreira? Quem vai conversar? Quem vai dar o primeiro... Oi, tudo bem? Eu sou Renata. Então as pessoas às vezes acham, né? Acham que o digital vai trazer o cliente pronto. É o famoso acha que vai lead trazer quente. O lead... Não, lead Nossa. quentíssimo já lá no checkout. Então, é interessante a gente pensar isso, né? Porque o que a gente pode fazer com aquela base que a gente tem? Porque antes da gente tentar... Eu sou super a favor do tráfego, tá, gente? Antes de você tentar atrair novos clientes, você já tentou trabalhar com a sua base? É fazer o básico bem feito, é o que a gente já conversou, é você fazer aquilo que está na sua mão. O primeiro passo é esse, analisar quem ali que pode ser potencial cliente. Porque às vezes a pessoa acha assim, nossa, mas eu não vou vender para ninguém. Mas qual o movimento que você fez para você vender, né? E é bacana, e assim, pega essa, porque no mundo de inovação, aquele que está predisposto a dedicar atenção vai ter a grande diferenciação no seu negócio. Todo cliente, todo potencial cliente, todo novo seguidor que chega no meu Instagram, 99,4% deles recebe um áudio meu. Sim. Então eu sempre faço uma acolhida. Por quê? Para entender, poxa, de onde... O que atraiu nessa pessoa, dando as boas-vindas, falando que aqui no meu perfil ela vai encontrar conteúdo sobre vendas, negociação e gestão. Sim. Pra ela situar dentro do universo que talvez ela caiu ali de paraquedas, opa, eu continuo ou eu não continuo. Então ali, inclusive, eu faço uma acolhida / qualificação. Quem se predispor a continuar já está sabendo o que ela vai encontrar naquele perfil. E é interessante porque, assim, por inúmeras vezes eu recebo a seguinte mensagem: nossa, fico muito feliz de você ter me respondido. Ninguém nunca manda um áudio pra mim, ninguém nunca manda uma mensagem. Verdade. Ou seja, tem muito dinheiro aí na mesa que você tá deixando por você não acolher o seu novo seguidor. E aí, essa pessoa, ela tá fazendo o movimento e investindo um baita dinheiro no tráfego, mas não tá cuidando da base. E que tá tudo certo. Nós temos que atrair novos clientes? Sim, com certeza. Mas nós temos os clientes da nossa base, que se a gente pegar ali só na parte de cliente nativo, pegando principalmente a parte do B2B, ou seja, de empresa para empresa, se você pegar a sua base de clientes inativos hoje e trabalhar essa base, eu garanto que você aumenta no mínimo 20% suas vendas. No mínimo. E aí tem empresa reclamando de crise, sendo que não está cuidando do cliente, tá dentro da casa. Como é que você explica isso? Como que você explica isso? Porque tem que trabalhar ali, gente, né? A quantidade de pessoas que nós já atendemos. Esses dias mesmo eu tava classificando alguns clientes, porque, gente, é tanta gente que a gente conversa que se você não colocar uma etiqueta no WhatsApp, eu não acho ninguém. Exatamente. Se eu não salvar o seu nome porque fica difícil da gente localizar as pessoas, né? São muitas pessoas e são muitos grupos, né? E aí a gente tem que separar clientes, separar potenciais clientes, pra gente poder aumentar a nossa base ali, né? E trabalhar a nossa base de vez em quando. Gente, vai atraindo cliente, vai atraindo. Mas, e o pessoal que tá ali, digamos assim, né? Tá ali, ó, só esperando. Exato, e você trouxe uma situação, porque assim, primeiro, eu falei, né? As pessoas compram por quem você é. E antes da gente querer acessar o bolso do cliente, que é um movimento errado, a gente vai
É uma escalada de menos de 1 metro que é mais difícil do que o Monte Everest. Sim. As pessoas estão querendo acessar o bolso para conquistar o coração. Tá errado. Conquista o coração do cliente que você escorrega para o bolso. Então, a classificação de clientes, a gente entra onde que é o gargalo da maioria dos profissionais de vendas, que é o quê? O CRM. Trabalhar com uma ferramenta de gestão de base. Isso é essencial hoje. Quando eu comecei, eu colocava na fichinha de papel. Graças a Deus inventaram o tal do CRM. Customer Relationship Management, ou seja, gestão. Por quê? A partir do momento que você faz gestão, você consegue classificar, entender a temperatura de cada cliente para você dar a atenção que o cliente precisa, não que você quer. E se você tem isso tudo bem metrificado, bem qualificado, não tem como você não vender. E se você... Daniel, mas é chato o CRM. Caramba, você tá na profissão errada, me desculpa. Vai fazer outra coisa. Por isso que entra a situação da metodologia que eu desenvolvi, que eu passo o Brasil afora, do vendedor além do pedido. Fora isso, é tirar pedido. O tirador de pedido já está fora do mercado. Sim. Esquece. Então, quer se destacar em vendas, você precisa fazer um trabalho que vai além só do pedido. Entregando valor para o seu cliente, estando atento a todas as informações adjacentes e complementares ao negócio do cliente. O vendedor, ele precisa saber um pouco de tributação, ele precisa saber um pouco de legislação, ele precisa ser também psicólogo, precisa ter inteligência, tem que fazer tudo. Por quê? Porque a remuneração que vendas proporciona, eu desconheço algo que remunera na mesma projeção ou proporção. Ali, né? Realmente. Né? As pessoas ficam um pouco assim, mas o vendedor ganha muito, Gente, mas, né? Você quer trabalhar muito, vender muito? A gente tem que entender, cada pessoa tem o valor ali que ela vai receber e é justo, né? As pessoas têm muito essa questão, eu não sei se... Com certeza. Em quantos anos de mercado? 20 anos? 23, para ser mais exato. Em 23 anos de mercado, eu tenho certeza que você já ficou ali... Algumas pessoas... mas ele é vendedor? Mas ele é vendedor? As pessoas desvalorizam o vendedor e muitos têm medo de vender por parecer chato, inconveniente, insistente. Então, as pessoas taxaram os vendedores como uma forma, assim, negativa. Só que, gente, você tem que entender que você está vendendo uma coisa que a pessoa precisa. Você está fazendo uma troca, a pessoa vai dar um valor por aquilo que ela precisa, seja um serviço, seja um produto. O que tem de errado nisso? Total. E aí, por isso que o profissional ele tem que estar muito bem trabalhado dentro do autoconhecimento dele. Porque assim, senão a pessoa desiste mesmo. Sim. É muito simples. Eu acredito que hoje, por toda a difusão, e tem muitas pessoas que estão trabalhando muito forte nessa parte do desenvolvimento da capacitação, a gente está conseguindo dissipar um pouco essa máxima aí do vendedor ser chato. Sim. E é interessante porque isso foi um dos motivadores que me tirou da função de executor como profissional ali no campo de guerra, para poder vir, para poder justamente capacitar. Por quê? Ainda somos ilustres desconhecidos, né? Então, qual que é a ideia? É que a gente assuma de fato o papel de protagonismo que o vendedor ele merece, Sim. Ele precisa. Eu falo que vendas move o mundo e transforma vidas, principalmente de quem vende. E não tem nada que não tenha vendas por detrás. No relacionamento você precisa vender e tem que fazer uma venda boa, senão não vai dar certo. Tem, gente, tem. Pro filho você tem que vender. Sim. Então, tudo é vendas é tudo. Então, a gente parte desse pressuposto que é um tema que deveria ser abordado na base. Sim. Então, assim, como isso não vem acontecendo, e isso foi um dos motivadores que me fez vir para essa outra parte, baseado nos resultados que eu tive, para poder o quê? Para poder passar essa mesma metodologia para cada um. Gente, e é simples, pega aí, Daniel, cara, não entendo nada de vendas, eu precisaria hoje de um passo a passo simples para eu poder começar a vender. Lembra que o seu cliente ele sempre vai buscar saídas. Sim. Se o seu cliente vai buscar saídas, você precisa entender que o S é de sondagem. Faça uma boa sondagem do seu cliente. O A é o A da atenção. Desperta a atenção desse cliente com algo que interessa para ele, traz o interesse.
O D de desejo, fomentar o desejo. E o A lá de ação, ou seja, de call to action, de trazer esse cliente para o jogo. E o S lá do saídas é de satisfação do seu cliente. Porque uma coisa é quando você vende. A coisa maravilhosa é quando o cliente te paga e quando esse cliente ele está satisfeito para que ele volte novamente como cliente. Sim. E que ele indique novos clientes. É aí que entra o lucro de quem vende. Porque a primeira venda, você teve o esforço de localizar, de buscar, de prospectar esse cliente. Então você tem um custo de aquisição mais alto, que é o famoso CAC. Sim. Agora, quando esse cliente ele segue com você por mais tempo, aí esse cliente a gente coloca ele na esteira da perpetuidade. Sim. Que aí entra o LTV, que é o Lifetime Value, que é uma métrica que a gente usa para entender qual que é a lucratividade que esse cliente deixa ao longo do tempo que ele caminha com a gente. Sim, porque as pessoas têm a dificuldade, né? A venda recorrente. É mais barato você vender para o seu cliente de novo, ou outro produto, outro serviço, do que você gasta para atrair um novo. O novo, total. Então, a pessoa trabalhar ali. É o que a gente falou. O básico bem feito. O que dá pra gente fazer hoje com o que a gente tem em mãos? Já pega isso à base de clientes, já dá uma olhada no seu WhatsApp. Quem tá esquecido... Quem tá aí, ó, que você não tá achando, fala assim, nossa, fulano sumiu, né? Às vezes você nem lembra da pessoa, mas desce as conversas, desce lá, desce, dá uma analisada, separa, vai fazer aquela listinha. Ainda não tem o CRM, vai fazer no papel, faz no celular, bloco de notas, alguma coisa. Dá pra fazer no papel, dá pra fazer no Google Contato, você monta um CRM ali básico, o WhatsApp Business vira um CRM, sim. Então não tem desculpa, larga de preguiça e faz o que tem que fazer, amigo. Monta um fluxo de cadência, ou seja, mandou a mensagem hoje, o cliente não respondeu, a pessoa não respondeu, amanhã você liga, amanhã manda um áudio fantasma pra ele, é o famoso áudio ali de 10 segundos, o áudio mudo. Pô, você acredita? Isso dá uma conversão legal? Sério? Eu faço isso direto. Não é direto. Sério? Eu tô conversando com algumas empresas a respeito de uma convenção de vendas, eu vou estar na semana lá, da semana do dia 12, tem várias empresas do segmento de brinquedo que vão estar lá. E aí a gente tá conversando com o marketing e tal, eu sou o cara ainda de bater na porta, não tem jeito. Tem o meu time lá que cuida, mas eu faço a minha parte também. Sim, com certeza. Aí a gente conversa e tal, a pessoa você manda mensagem, não responde e tal. Aí eu pego um determinado momento, mando um áudiozinho, 10 segundos. 10 segundos, não fala nada. E aí depois você manda embaixo. Quando você vai responder ali, você manda embaixo. Pode ser nesse formato? Aí a pessoa te responde, olha, não veio áudio. Ah, e pronto, você chama essa pessoa, ou você liga imediatamente, ou então você já resolve ali que tem uma taxa de resposta, tá vendo? Olha aí a estratégia, pega aí. O ser humano é curioso, e o brasileiro, então, nem se fala. Então, a pessoa vai querer saber o que é que você tava falando naquele áudio. Esse é conteúdo que eu entrego em mentoria, tô entregando aqui pra você. Vale ouro isso aí. Nunca fiz isso, tá vendo? Você acredita? Funciona. É interessante, justamente por isso, né? A gente ativa a curiosidade. Sim. Porque você tentou alguns modelos de contato. A pessoa não te respondeu, cara, manda um áudio mudo, entendeu? Tentou ligar, não deu certo. Outra coisa, Daniel, ligação não funciona? Como não funciona? Funciona. Se até e-mail funciona, por que a ligação não vai funcionar? Agora, em vez de você ligar normal do seu telefone... Por que você não liga do seu WhatsApp, onde tem a sua foto? Então, a taxa de aceite de ligação ela aumenta exponencialmente. Então, ela sabe que não vai ser o banco oferecendo cartão ou o Nubank falando que você fez uma transação. Ou se não oferecendo um pacote adicional de dados móveis. Exatamente, é isso aí. Então a pessoa vai ver seu rosto ali e fala assim, fulano me ligando, aconteceu alguma coisa. É isso. Então, funciona, né, gente? Funciona a venda, funciona a ligação, funciona o WhatsApp, funciona o e-mail. A gente tem que fazer, né? O que eu falo que a única coisa que é proibido é perder venda. Se tá dentro da legalidade, dentro dos parâmetros da sua empresa, vale tudo. Só não pode perder venda. Só não pode ficar com história triste. Eu falo que mimimi não fecha pedido e reclamação não gera comissão. Então, essa é a máxima. Pegou time de venda, pegou vendedor que tá reclamando alguma coisa de errado, tem ali. Precisa resolver, cortar o mal pela raiz.
Desde que você esteja desenvolvendo, desde que você esteja capacitando, desde que você esteja entregando as ferramentas. Se já faz tudo, faz o acompanhamento, faz o follow-up, tem a reunião de 1 a 1, tem a reunião semanal ali para poder alinhar com o time. E mesmo assim, se ainda tem um time reclamão, cara, então troca as peças. Agora, é fácil achar no mercado? Não. Nós temos lá um braço de recrutamento e seleção. Hoje o cargo mais desafiador chama-se vendedor. Sim. É um desafio, mas é necessário. É verdade. Gente, o nosso tempo só passa, né? Meu Voou. Deus, voou! O que é isso? Nossa! Mas, Daniel, sensacional tudo que você falou aqui. Foi um prazer ter você. E agora eu quero que você traga uma mensagem final para quem tá aqui e que precisa realmente dar um start nas vendas do negócio. Mas que tá precisando ainda daquele, sabe? Aquela injeçãozinha de ânimo. De ânimo. Bora! Eu falo que a pessoa hoje que ela tenha a preocupação ou o medo de vender, ela tem que entender uma coisa simples. Se o que ela está entregando, se o que você está entregando é íntegro, resolve o problema e transforma a vida das pessoas, o problema está com você. Você está matando os seus sonhos, está matando o sonho da sua família quando você não oferece o determinado produto ou serviço que você tem na mão. Então, a partir de agora, tira esse assunto da mesa, faz o que você tem que fazer, sem reclamação, sem mimimi, porque mimimi não fecha pedido, reclamação não gera comissão. E guarda uma coisa, atender bem a obrigação, mas encantar é nossa diferenciação e garante a reposição. Isso é muito importante. Aí sim, ó. Sensacional, Obrigado, viu, gente? Viu? Fechamos com chave de ouro. Olha só pra você ver. Olha, Daniel, sem palavras, eu gostaria de agradecer você, a participação do nosso podcast. Eu tenho certeza que foi muito valioso pra mim que estou aqui e também pra quem tá aí do outro lado assistindo a gente, que vai ter oportunidade de rever e de colocar em prática. Gente, o nosso maior objetivo aqui nesse podcast é que no término de cada episódio você tome uma ação, tome uma atitude, faça algo, não fica só, eu escutei várias coisas interessantes sobre vendas. Não, mas o que você vai fazer agora? Faça alguma coisa, pega um papel, coloca uma meta, mas para que você saia daqui tomando uma atitude. Gente, muito obrigada pela participação, muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço. É um prazer. Nós vamos deixar aqui na descrição as redes sociais do Daniel para você conhecer ele um pouco mais, né? E também o contato para quem sabe ele treinar o seu time de vendas lá, hein? Bora pra cima, vai ser uma honra. E o que ela falou, não adianta. Conhecimento sem ação é só informação. Então vai pra cima. Às vezes é uma coisa só que você implementa, uma sacada que vai mudar o seu jogo. É isso aí, gente. É isso aí. Um abraço e tchau, tchau.